O que é batalha espiritual? Vamos lá? Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Efésios, vou esperar você achar, tá bom? Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10. Se a gente precisar voltar a fazer alguma coisa, a gente volta, é ao vivo, e tudo ao vivo, né? Precisa aí de uma atenção a mais. Vamos lá? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10, a armadura de Deus. Vamos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, olha o conselho da palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, do qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por que eu quis ler com você Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10? Efésios vai me ensinar a utilizar algumas armas a nível de batalha espiritual. Efésios, o Senhor Deus, ele vai falar conosco e ele vai deixar bem claro que há uma guerra espiritual. E aí eu preciso entender que quando nós falamos de batalha espiritual, nós precisamos entender primeiro o que é uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual não é uma batalha no mundo terreno, não é uma batalha no mundo físico. A batalha espiritual é um tipo de conflito que o povo de Deus enfrenta durante a sua vida. A batalha espiritual, todo servo de Deus vai enfrentar ela. Todo homem e mulher de Deus vai enfrentar de uma forma mais dura, de uma forma mais extensa, mais do que as outras pessoas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós falamos de batalha espiritual, é interessante entender que a batalha espiritual é um conflito que acontece durante toda a nossa vida. E, de fato, é uma batalha que nós travamos contra o reino das trevas. Quando você vai olhar para a palavra de Deus, você vai compreender que existe o mundo físico e o mundo espiritual. Nós não podemos, meus irmãos, que fique bem claro isso aqui nessa aula, que nós não podemos viver achando que existe somente o mundo físico. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Então, quando nós passamos a entender isso, que nós vivemos no mundo físico, o que é o mundo físico da alma? O mundo físico é o nosso convívio, é o nosso dia a dia, é o que nós vivemos com as pessoas, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a igreja, o culto, a gente se relacionar quando a gente vai para a academia, enfim. O mundo físico é tudo aquilo que eu posso pegar,
apalpar, ver, cheirar, sentir. Esse é o mundo físico. Mas eu preciso compreender que, em termos de batalha espiritual, existe não só o mundo físico, mas também existe o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual, Dalma? Aquilo que nós não conseguimos apalpar, aquilo que nós não conseguimos ver. Na maioria das vezes, se Deus não abrir a nossa visão, a gente não consegue ver o mundo espiritual. O mundo espiritual é aquilo que a gente não vê, é aquilo que muitas vezes a gente não sente, se Deus não abrir a nossa visão. Nós podemos estar cercados de uma armadilha espiritual e se Deus não abrir a nossa visão, nós não veremos. E o que acontece hoje? A maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas vivem com a mente, com a visão, com a cabeça somente no mundo físico. Nós vivemos em um dia, em um tempo atribulado, em que as pessoas só pensam naquilo que é físico, naquilo que se pode comprar, naquilo que se pode ver. Eu preciso trabalhar, eu preciso casar, eu preciso adquirir, eu preciso trocar de carro, eu preciso pagar a minha viagem. Só que tudo que acontece, entenda isso, tudo que acontece no mundo espiritual vai refletir no mundo físico. Então eu não posso viver a minha vida achando que é só esse mundo aqui que eu vejo. É só a minha rua, é só a minha praia, é só a minha igreja, é só o meu carro, é só aquilo que eu posso ver, está à minha volta, eu apalpo, eu consigo cheirar. O mundo espiritual, gente, é muito mais poderoso e muito maior do que aquilo que você imagina. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos perceber que no meio, escute isso, se você quiser anotar, anote aí. Existem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Anota. Mundo físico, aquilo que se vê, aquilo que se apalpa, aquilo que se sente, aquilo que se nota. Mundo espiritual, aquilo que não vimos. Se não for pelos olhos que Cristo abrirá em nós, nós não conseguimos ver. Se o Senhor não mostrar para nós as batalhas, os demônios, as armadilhas, não nos fazer sentir, nós não temos como controlar, como seres humanos, carne e osso, o mundo físico. É por isso que muitas pessoas têm sofrido, porque não sabem como combater, como lutar a batalha espiritual e como entrar no terreno do mundo espiritual. Anota, pega o papel e a caneta. Se falando de mundo físico, gente, nós temos esse mundo aqui que a gente consegue ver, habitar. Vamos lá. E se falando de mundo espiritual, nós temos dois reinos, anota, no mundo espiritual. Nós temos dois reinos no mundo espiritual. Qual é os reinos do mundo espiritual? Primeiro reino. No mundo espiritual existe o reino da luz. Anota isso. E o que é o reino da luz, Dalma? O reino da luz é o reino de Deus. O reino da luz é regido por Deus, pelos anjos, pelos seres celestiais e pela igreja. Então, no mundo espiritual, nós temos o reino da luz, que é o reino de Deus, é o reino da bênção, é o reino em que Deus habita, é o reino em que os anjos de Deus habitam, é o reino dos seres celestiais, é o reino em que a igreja vai passar a morar. Então, no mundo espiritual, nós temos o reino da luz. Porém, no mesmo mundo espiritual, gente, anota, nós temos o reino das trevas. Nós não podemos achar que só existe Deus, só existe anjo, só existe coisa boa. É uma batalha. Então é uma batalha do bem contra o mal. E nesse mesmo reino existe o reino das trevas. Quem é o rei do reino das trevas? É Satanás. Ele é regido por quem o reino das trevas? Por Satanás, por seus demônios, por todos os seres demoníacos, pelos filhos das trevas e por todo aquele que faz a vontade do inimigo. Então, no nível de batalha espiritual, você precisa entender. Existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, o reino de Deus e o reino de Satanás.
O reino regido pelos anjos do céu, pelos seres celestiais e pela igreja, pela autoridade da igreja, e o reino das trevas, regido por demônios, regido por Satanás, regido pelos seres demoníacos. Então, existe dois reinos, anote isso.